das suas interpretações sobre essas movimentações do mercado, essas oscilações do mercado aí. Como que você tem visto essa questão? Como você tem visto esses impactos dessas oscilações do mercado? Bom, vamos lá, tem vários efeitos ali, vários vetores, né? E é bem misto os sinais, né? A gente tem um cenário global com o mercado ali respondendo um pouco mais à expectativa de inflação nos Estados Unidos, então tem juros lá subindo, vocês acabaram de comentar aí como é que está a dinâmica de preço lá fora, né, do S&P, da Dow Jones, da Nasdaq, num comentário anterior a Nasdaq estava caindo próximo de 2%, essas ações de tecnologia, elas estão performando abaixo aí nos últimos dias por conta desses juros americanos subindo, né? Essas ações elas comportam como se tivesse uma duration um pouco mais longa, ela tem que entregar um crescimento muito mais lá para frente, e esse juros longo acaba afetando de forma negativa quando sobe, né? Então, e esse juros longo está subindo por uma expectativa de inflação no médio prazo aí voltando a aparecer nos Estados Unidos. Esse é um cenário macro, sim, mais global, estou focando aqui mais Estados Unidos, mas acaba interferindo aqui também no Brasil, né? Ontem, por exemplo, quando teve toda aquela confusão, né, o mercado sofreu bastante, né, com toda a tese ali, enfim, toda a situação da Petrobras, né, as ações caíram 20%, mas, ao mesmo tempo, né, a gente não pode esquecer que o Brasil é uma bolsa negociada lá fora também, né, é um país emergente, tem toda uma tese aí, reflation trade, né, que é falado lá fora, que envolve ativos como commodity, envolve ativos como país emergente. O Brasil está dentro dessa cesta, aliás, está mais do que dentro dessa cesta, porque é um país emergente que exporta commodity. E ontem foi um dia negativo para países emergentes. Então acabou somando todos esses vetores e ficou esse sentimento, né, essa sensação que o dia foi realmente ruim. Dito isso, esses fatores mais conjunturais, a grande figura, né, a big picture que eu gosto de falar, ainda é de um mundo crescendo bastante esse ano, o Brasil ainda conseguindo se recuperar, a gente tem essa dinâmica de vacinação, que ainda é o grande mote aí do semestre, pelo menos, né, a gente tem que vencer a dinâmica da pandemia ainda, continuar vacinando e acelerar cada vez mais o número de doses, e o mercado, apesar dessas oscilações aí semanais, aí, diárias expressivas, o grande pano de fundo ainda é de uma economia global recuperando, e com o Brasil podendo surfar essa onda, podendo performar, inclusive, melhor que os seus pares emergentes, se a gente fazer o dever de casa. E aí, quando eu falo dever de casa, a gente volta para o cenário doméstico, lá, principalmente no cenário de Brasília. Hoje foi entregue lá no Senado a primeira versão ali da carta de intenções do que seria a PEC emergencial pelo senador Márcio Vittar, né, ele entregou agora de tarde, e essa PEC emergencial é a nossa primeira prova de fogo, né? Então o mercado está de olho, a gente tem a renda variável aí, retomando hoje aí, com as ações que apanharam, mas o mercado de juros e moeda, né, que são preços de mercado mais ligados ao cenário macro, risco fiscal, risco de país, está muito de olho nessas PECs, nessas reformas que vão entrar na agenda a partir de agora e vão se intensificar ao longo do mês de março. Então essa PEC emergencial ela é extremamente importante para você dar um conforto para a dinâmica da trajetória da dívida brasileira, você conseguir garantir o teto dos gastos daqui para frente e abrir espaço para a gente voltar a discutir as outras reformas especiais, ali, como a tributária e administrativa. Então, apesar dessas trepidações de curto prazo e inseguranças vindas de Brasília, né, se o governo vai mudar o pensamento, né, vai mudar o leme ali, se vai mudar a forma de governar, se distanciando um pouco mais da agenda que a gente chamaria de agenda Paulo Guedes, ou se ele vai, né, dobrar a aposta, vai continuar nessa frequência, independente aí dessas movimentações aí de curto prazo em estatais, que são extremamente negativas para aquelas empresas, mas que não mude de forma definitiva o grande pano de fundo, né? Se a gente não tiver essa mudança, a gente consegue aí, numa união entre governo, Congresso, começar a aprovar algumas coisas aos poucos, colocar o time dentro de campo, e aí você mudar de vez o panorama do Brasil. Se a gente não conseguir fazer isso ao longo de fevereiro e de março, a sinalização for muito negativa, aí provavelmente o Brasil vai cada vez menos deixar de ser um ativo interessante para os investidores estrangeiros, né, que estão aí buscando retornos em países emergentes, em países que exportam commodities, né, o Brasil acabaria se beneficiando desse cenário, ele acabaria ficando secundário se a gente não arrumar esse pano de fundo doméstico, aí, principalmente com as reformas. Uhum.
Ô, Arthur, inclusive, né, a gente viu todo esse desenrolar da questão política, da possível interferência do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas não houve, pelo menos até onde eu tinha visto, uma manifestação do ministro Paulo Guedes. Eu li hoje de manhã que, inclusive, essa seria uma forma do ministro preservar a questão da própria PEC, né? Porque se ele viesse a público dar opinião, falar alguma coisa sobre a Petrobras, ele poderia ser interpelado sobre isso e acabar perdendo o foco ali do Congresso no que para ele realmente interessa, que é essa PEC. Queria saber sua opinião, você acha que o ministro Paulo Guedes está articulando fortemente essa condução da PEC lá no Congresso, lá no Senado principalmente? Na verdade, é preciso que ele esteja, né? Ele provavelmente, como você bem colocou, né? Ele ficou mais quieto aí por questões até estratégicas, né? A gente não sabe exatamente se ele internamente tentou abafar. Era esperado, por exemplo, que essa semana, no começo da semana mesmo, o presidente trouxesse mais novidades, principalmente envolvendo preço de energia. Ele comentou lá no sábado, no evento em Campinas que ele estava, que ele ia meter o dedo na energia. Até agora a gente não saiu nada. Possivelmente, extra-campo, nesse meio tempo, tenha tido essa conversa do Paulo Guedes, olha, você está até interessado nisso, mas vamos fazer isso depois, porque é uma semana muito chave envolvendo essa PEC emergencial. Todos os esforços e atenções têm que estar voltada para ela. Obviamente, a situação da Petrobras é grave, a gente tem a reunião do Conselho hoje, mas, assim, em termos de agenda Brasil, essa PEC emergencial, esse início das plataformas de reforma, elas são mais importantes do que até essa questão de controle, né, de preços envolvendo a Petrobras, troca de gerenciamento. Então, é extremamente necessário que o executivo, aí, nessa forma representado pelo Paulo Guedes no Ministério da Economia, esteja completamente engajada nessas reformas, nessa agenda, porque o Congresso em si, ele não vai só por queimar o próprio capital político, não vai tomar completa autonomia para tocar essa agenda sozinha, sem ter o guidance do que o Ministério da Economia tem pensado, até para você conseguir colocar itens na PEC desejada, de forma que esses itens sejam negociáveis, né? A gente sabe que dentro de cada PEC tem sempre ali os balões de saio, né? As cláusulas estratégicas para você conseguir fazer a negociação, né? Abrir mão eventualmente e conseguir aprovar, né? A gente tem que lembrar que reforma, PEC boa é PEC aprovada, né? Não é só necessariamente a PEC que você fica ali 5 anos discutindo e não sai do papel. Então, enfim, é importante que a gente tenha a confiança de que o Guedes está ainda na agenda. Ele está um pouco silencioso ainda, então se a gente conseguir aprovar ou colocar no Congresso, lá no Senado, na quinta-feira, essa PEC emergencial, seria interessante que ele aparecesse, reforçando, né, toda aquela agenda Brasil que ele sempre faz, para dar uma sinalização adicional, né? Acho que se ele passar a semana inteira aí sumido, mesmo num momento positivo, né, que seria uma vitória na quinta-feira, aí a gente começaria a ficar um pouco mais preocupado. Inclusive...